Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 9 de janeiro. Neste dia, no ano de 1822, o então príncipe regente do Brasil, Dom Pedro de Alcântara, decidiu desobedecer às ordens recebidas de Lisboa para regressar a Portugal, declarando publicamente que ficaria no Brasil, com esse dia passando a ser conhecido como o Dia do Fico. No dia 20 de novembro de 1807, um poderoso exército francês invadiu Portugal, com Napoleão buscando estender os seus domínios por toda a Europa, ao mesmo tempo em que tentava negar à Inglaterra o acesso aos portos europeus. A família real portuguesa, temendo ser capturada por Napoleão, e numa jogada estratégica extremamente inteligente, abandonou Lisboa e rumou para o Brasil, transferindo a corte para o Rio de Janeiro. Com essa mudança, mesmo que Napoleão conquistasse todo o país, o Império Português continuaria por direito nas mãos da família real portuguesa. Esse ato foi singular em muitos aspectos, tendo sido a primeira vez em toda a história que um regente europeu visitou uma colônia ultramarina, e foi também a primeira e única vez na história em que uma corte europeia foi transferida para fora da Europa. Com a fuga da corte portuguesa para o Brasil, tudo que Napoleão conseguiu foi ocupar o pequeno território português na Europa, mas todas as grandes colônias localizadas na América, no Oriente e na África continuaram pertencendo ao Império Português. Napoleão foi driblado por Dom João VI, que conseguiu assim manter a integridade dos seus domínios. Mas em 1814, a ameaça representada por Napoleão desapareceu e a elite portuguesa, já definitivamente livre da ocupação francesa, começou a exigir o retorno da família real para a Europa. Mas a família real não queria voltar para a Europa e usou como artimanha a elevação do Brasil à categoria de reino, o que resultou no estabelecimento de um Estado monárquico transatlântico e pluricontinental. Mas em 1820 estourou a chamada Revolução Liberal do Porto, que pretendia, dentre outras coisas, escrever uma constituição, transformando a monarquia portuguesa em uma monarquia constitucional. Exigia também o imediato retorno da família real para o Brasil e, mais importante de tudo, pretendia retirar do Brasil o seu Estatuto de Reino, devolvendo-o ao Estatuto de mera colônia ultramarina. Em janeiro de 1821, os liberais começaram a escrever a Constituição, e a pressão popular em Portugal e em toda a Europa para o retorno da família real atingiu um nível insuportável. E assim, no dia 25 de abril de 1821, após 13 anos, o rei Dom João VI e a sua corte embarcou em navios de volta para Portugal. Antes de partir, o rei deixou seu filho, Dom Pedro de Alcântara, como príncipe regente do Brasil, e reza a lenda que o rei, quando estava para embarcar no navio que o iria levar de volta para Portugal, voltou-se, agarrou no braço do seu filho e disse: "Pedro, o Brasil em breve irá se separar de Portugal, e se isso acontecer, põe a coroa na tua cabeça, antes que ela acabe na cabeça de algum aventureiro." E assim, no dia 3 de julho de 1821, o rei Dom João VI chegou a Portugal, atendendo às ordens dos liberais e de toda a elite europeia, que via com repugnância uma corte europeia fora da Europa. Mas a presença do rei em Portugal não acalmou os liberais, que exigiam também o retorno de Dom Pedro. Para os liberais portugueses, o retorno de Dom Pedro a Portugal era obrigatório para que o Estatuto de Reino pudesse ser retirado do Brasil, devolvendo todo esse vasto território à posição de mera colônia. Em Portugal, a figura de Dom Pedro era constantemente ridicularizada, com os deputados liberais zombando aberta e publicamente do príncipe regente do Brasil. E essas notícias rapidamente chegaram ao Rio de Janeiro, onde, em 1821, se tornou mais do que óbvio para a população que a intenção dos liberais portugueses era transformar o Brasil novamente em colônia. Diante dessa situação, cresceu no Brasil um forte movimento popular pedindo a permanência de Dom Pedro.
O chamado Partido Brasileiro e um grupo de independentes que se auto-intitulavam liberais radicais juntaram esforços e recolheram mais de 8.000 assinaturas, pedindo que o príncipe regente não voltasse para Portugal. Os jornais brasileiros também faziam grandes apelos públicos e dizem que a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro, teve também participação ativa nesse movimento, pressionando seu marido para permanecer no Brasil. Diante de tantos apoios, e reconhecendo que o seu regresso a Portugal significaria o retorno do Brasil à condição de colônia, neste dia, 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro fez chegar aos jornais a seguinte declaração: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar." Essa decisão do príncipe Dom Pedro desencadeou uma série de eventos extremamente marcantes, tanto no Brasil como em Portugal, e que acabariam conduzindo à independência do Brasil 9 meses depois, no dia 7 de setembro de 1822. Pela sua importância, o dia 9 de janeiro de 1822 ficaria conhecido como o Dia do Fico. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!